Muito bom dia, amiguitos. Fortunato, Wesley Fortunato, aquele colega que vem auxiliando muitos colegas aí em plataformas, ferramentas, principalmente mesas proprietárias e agora também compartilhando sobre meus estudos, sim, meu operacional. Fizemos o estudo do Micronasdaq, que agora eu venho fazendo o estudo do Micro Ouro, do MGC. Né? Temos aqui, numa estrutura de um tempo maior, 15 minutos, onde renovamos aqui topo, não voltamos 50% da estrutura eficiente e renovamos topo. E não voltamos numa estrutura eficiente, ok? Aqui eu tenho esta região aqui, tem esta região aqui que é um fundo forte, correto? Sim, porque ele é o início dessa estrutura e ele não foi ali renovado. Não foi feito uma outra região e ele não voltou para capturar a liquidez nela. Sabendo isso, então eu tenho esse movimento num tempo maior, onde ele retorna em região de OTE para buscar liquidez, correto? Show de bola. Aqui num tempo maior estamos em projeções para alta. Temos ali alguma estrutura, algum IFVG deixado, alguma pegada nesse caminho? Vamos ver se ele deixou algum IFVG, alguma pegada nesse caminho. E vamos demarcá-lo. Show, aqui eu tenho um IFVG. Vou trocar o modelo dele. Show, tem alguma outra informação mais adiante? Válido? Tenho. Tem alguma outra região aqui mais adiante deixada? Tenho. Isso aqui a gente está abaixo de 50% dessa região, tá? Tem alguma outra região de FVG aqui deixada? Show de bola. Então isso daqui ele projetou para o futuro, deixou novos níveis acima e retornou buscando liquidez. 50% dessa região. Chegou dentro de um FVG? Não chegou. Ele ultrapassou aquele outro e não deixou outra região ali que a gente poderia usar pelo 15 minutos. Mas sempre tem a reação após os 50%, né? Então, sabendo que existe a reação, eu vou demarcar regiões onde ele me deixa ali informações de vácuo de liquidez. Tenho esse FG deixado aqui. Ele renovou essa região. Vamos ver se ele deixou outra informação aqui dentro do tempo gráfico de 15 minutos. Tenho essa informação aqui. Beleza? Depois que ele ganhou essa estrutura aqui. Poderia ter pego ele ao ganhar ela ou aguardar um reteste. Aqui acima tenho sim, mesmo sabendo que o tempo maior de 15 minutos está com projeção de alta, né? Só que aí a gente tem descorrelacionado tempos menores. 5 minutos ainda a gente está nessa estrutura, está buscando liquidez aqui em regiões de OTE da extremidade nos 5 minutos. 1 minuto junto com os 5 minutos. Então 15, 5 e 1 estão descorrelacionados. 15 para baixo, para alta e os 5 e 1 baixista. Então a gente entende aqui nessa região, ao vivo e a cores é assim mesmo. Entenda aqui nessa região que eu tenho IFVG aqui nessa região, aonde eu tenho nessa máxima deixado desse topo, né? E aqui eu tenho uma região de interesse do IFVG. Posso vir agora em tempos menores observar como que está sendo a reação do dia. Ontem, aonde que o mercado abriu nessa região? Abriu por volta dessa região aqui e deixou uma mínima. Show. Aqui eu tenho a mínima dessa sessão.
mínima da sessão, e até o momento a máxima é a que ele fez até agora, ok? Máxima da sessão. Então eu tenho esse range de estrutura. Estamos numa boa região de venda? Sim. Você vai calcular o risco e retorno, porque ele houve aqui ao toque para quem entrou, não foi estopado, e tem agora para quem está reagindo aos preços. Sim, ele deixou um candle agressor. Nesse candle agressor, isso aqui a gente ainda está pelos 5 minutos, tá? Você consegue filtrar ele melhor ainda no 1 para poder realizar a entrada. Deixou o candle agressor e está fechando abaixo dele. Essa é a expectativa pro ouro, né? Venda aqui acima e compra somente aqui abaixo. Tem uma região aqui dentro da estrutura aqui para compra? Nessas extremidades tenho aqui uma região de FVG e aqui eu tenho região de FVG. Venda, venda e compra. Então essas são as regiões de extremidade. Lembrando, 5 e 1, baixista, né? Com tempos com projeções de realização, e o 15 com projeção de alta. Show de bola? Show! A gente entendendo isso, vamos observar os melhores, as oportunidades dentro dessa estrutura. Até então eu estou nessa estrutura do 5. Vale o trade? Vale o trade. Você vai calcular risco e retorno estando dentro do seu gerenciamento, você vai efetuar o trade, tá? Aqui nessa projeção do toque, dessa região desse FVG aqui deixado, esse trade aqui com um risco retorno na estrutura, mas eu posso vir aqui, eu tenho essa extremidade, Fortunato, primeiro IFG ali pelo um tempo menor, 218,465, 2 para 1, tá? Tá cara a entrada, mas o risco está pagando 2 para 1, ok? Fortunato, então é válido eu observar ali como que ele está se projetando ali em tempos menores, para ver se cabe a entrada. No 1 minuto já deu entrada, no 5 está dando entrada agora, na confirmação. Então vamos dizer nesse ponto aqui, se for aguardar pelo 5, a gente tem essa possível entrada, onde ele já está voltando para reconfirmar ela no reteste. Filtrando mais ainda pelo 1, a gente tem nessa entrada, ok? Tanto pelo reteste como pelo toque. A entrada já está ocorrendo, então você vai calcular se o risco está dentro do... Coloquei a caixa errada, deixa eu colocar de venda. Show de bola. Então esse é o meu possível risco se eu filtrar 50% dessa região, $70 para 527. Aqui dá um risco retorno de mais de 4 para 1, ok? Então a minha expectativa para o ouro, tanto para venda nessa região como para compra nessa região, são essas extremidades. Aqui eu tenho a mínima de sessão e aqui eu tenho a máxima. Fortunato, vou esperar capturar a liquidez na máxima. Já ocorreu, ele já tocou aqui nessa máxima, já capturou a liquidez. Ok? Tá fazendo o retorno. Pode vir agora capturar a liquidez na mínima? Sim. E se correr o reteste nela, mesmo que não chegue em tempos maiores aqui em níveis de FVG, mas se o candle, se os preços retornarem com o candle agressor, deixando ali um vácuo de liquidez, retornou acima, fechando acima, você sabe que cabe a entrada na compra. Então essas são as expectativas com o IFVG para a sessão de hoje, 10/4. Tamo junto, amiguitos. Não esquece de compartilhar e curtir. E bora pra cima, sempre mais do mesmo.